Olá, eu sou o professor Freza e hoje venho aqui explicar para ti um pouco mais sobre a TRI, ou Teoria de Resposta ao Item, que é um sistema que é utilizado na pontuação do Enem, por exemplo. E já aproveitando também para os meus estudantes presenciais, vou fazer um feedback do primeiro simulado que aconteceu já na semana passada, tá? E se tu não é ainda meu estudante nas turmas presenciais, nos grupos de estudos, mas quer fazer esse simulado que o pessoal já fez, eu vou deixar aqui um link para tu acessar e tu testar os teus conhecimentos também. Então, primeiro, vamos entender o que é esse sistema TRI, Teoria de Resposta ao Item. E aqui eu trago dois casos reais de duas pessoas que fizeram uma avaliação. Essa avaliação contendo 25 questões, tá? Vale lembrar que isso daqui não é uma prova do Enem, mas sim foi uma prova elaborada por mim e feita uma testagem, tá? E aqui eu trago esses dados reais, então numa prova que eu fiz com 25 questões. Então vejam, gerei a pontuação de cada uma e isso daqui é o que a gente chama de régua TRI, ou seja, qual é esses teus acertos e os teus erros dentro dessa totalidade das pessoas que fizeram essa avaliação. Então, por exemplo, aqui, o que mais importa? Da esquerda para a direita, o que a gente consegue perceber? Que nós tivemos as questões mais acertadas e as menos acertadas. Sendo assim, eu coloquei aqui para cada estudante as questões que ele acertou, então em verde, e as questões que ele errou, então em vermelho. Note assim, a gente consegue ver uma clara diferença entre essas duas pessoas quando a gente faz a análise do que ela acertou e o que ela errou frente à maior parte das pessoas. O que eu quero dizer? Repare, essas questões aqui em verde foram as questões que, no geral, as pessoas acharam mais fácil. Então, a ideia para tu ter uma grande pontuação segundo a TRI, é que tu tenha uma consistência, ou seja, seria inconsistente tu fazer, por exemplo, acertar a mais difícil e errar uma aqui super fácil. Isso é inconsistente. Então, tua pontuação no Enem vai lá para baixo. Repare então aqui o que a gente consegue perceber. Essa pessoa, esse estudante aqui primeiro, ele tudo bem, ele acertou as mais fáceis, mas errou uma aqui mais ou menos fácil, aí acertou já algumas difíceis. Aqui, ó, essas questões que no geral foram super difíceis, essa pessoa acertou. Então, peraí, como é que ela pode errar as questões mais fáceis e acertar as mais difíceis? Então, o Enem vai entender isso, ou esse sistema TRI vai entender isso como uma pontuação lá embaixo, por ser uma inconsistência. Já fazendo a comparação daqui, repare, ela acertou muito mais, esse estudante acertou muito mais as mais fáceis e errou as mais difíceis. Claro que teve uma ou outra aqui que acabou acertando, mas existe uma separação mais clara das questões mais fáceis que ele acertou e as mais difíceis que ele errou. Por isso a pontuação dele foi lá para cima. E repare, uma informação que eu não te dei até agora. O que é em comum nesses dois estudantes? Os dois estudantes acertaram 15 questões de 25. Então, assim, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, os vestibulares tradicionais, que vão te dar uma pontuação somente pelo número de acertos, esses dois estudantes teriam a mesma pontuação. Quando tu leva em consideração esse sistema de teoria de resposta ao item, tu percebe que não é só o número de acertos, mas sim quais as questões que essa pessoa acertou. Então, notem, esses dois estudantes com o mesmo número de acertos, 15 cada um, tu tens pontuações bem diferentes. Essas pontuações aqui, ó, mais de 80 pontos de diferença, tá? Beleza. Outra coisa, vou fazer uma comparação agora entre esse estudante e um terceiro estudante. Repare, o nosso estudante aqui tem 508 pontos, esse outro estudante que eu selecionei tem 482, mas repara, enquanto esse estudante, que era o mesmo que a gente estava selecionando antes, lá, analisando antes, acertou 15 questões, esse daqui acertou 18. Mesmo acertando 3 questões a mais, note que a pontuação dele foi inferior. E isso a gente consegue, novamente, se a gente analisar essa régua TRI, tu percebe uma consistência maior nessas 15 questões que ele acertou do que nessas 18 questões que esse estudante aqui acertou.
ok? Então, novamente, tu queres ter uma boa pontuação no Enem, que se baseia nessa teoria de resposta ao item, o importante não é necessariamente tu acertar todas ou o maior número de questões, mas sim se tu acertar as mais fáceis. Então, mesmo assim a gente pensa, tá, mas o Enem tem um problema de tempo. Tudo bem, o tempo tu tem que entender como uma variável a mais nesta avaliação. Por conta disso, já se prepare que talvez tu não vá conseguir fazer todas as questões. Logo, não tem problema nenhum em tu não conseguir fazer as questões mais difíceis. Por isso, começa pelas mais fáceis e assim tu vai evoluindo. É assim que tu consegue tirar uma boa pontuação, tá? Vale salientar também, para os meus estudantes presenciais, todos os estudantes que fizeram, receberam a sua régua TRI para já, desde o primeiro simulado, ir se habituando com esse sistema aqui, tá? Beleza. Especificamente no simulado 1 que nós fizemos, os estudantes presenciais dos grupos da Fresa Física tiveram isso daqui como a sua régua TRI. Claro, aqui eu não diferenciei cada estudante, porque cada estudante vai ter uma composição diferente de acertos e de erros, tá? Mas, novamente, isso daqui é o que a gente chama de régua TRI. Então, tu, meu estudante dos grupos presenciais que está vendo isso daqui, tu vai receber em mãos a tua régua TRI, beleza? Ok, feito isso, é importante também. Tu que já tem o meu Fresex, como é que tu te baseia, para que serve esse simulado? Esse simulado primeiro que a gente fez, ele vai te dar uma boa ideia de como que tu te está saindo, tá? Como o teu desempenho frente a esses conteúdos relacionados a cada capítulo. Exemplo. O capítulo 2 falava aqui sobre as relações mais básicas da cinemática. Então, se tem alguma questão lá envolvendo o capítulo 2 e porventura tu não soube fazer ou tu errou essa questão, é super importante que tu dê uma ênfase maior. Então, tu vai selecionar aqui, ó, qual é o teu grau de dificuldade. Ah, achei muito fácil, mais ou menos, achei muito difícil. Então, por meio desse resultado do simulado e dessa tua régua TRI, tu vai conseguir já analisar quais são as tuas dificuldades já desde o início do ano. Para ficar um pouco mais fácil, o que dá para a gente fazer ainda? Selecionei aqui, virei agora nossa régua TRI, das questões mais acertadas a mais errada, tá? Ou que as pessoas menos acertaram, e já selecionei aqui o conteúdo por cada capítulo, tá? Então tu pode basear isso aqui lá no Fresex. No Fresex já tem todos os capítulos e já te dá toda essa organização aqui também, tá bom? Então esse daqui tu pode acessar, pode dar um pause aí, tu dá uma olhadinha. Então as questões, por exemplo, 24, se refere lá ao conteúdo do capítulo 40 e assim por diante, tá bom? Certo. Agora, o que a gente vai fazer? Num próximo vídeo, essa parte B, os meus estudantes presenciais, então, vão ter acesso à videoresolução de todas as questões do simulado, apontando quais foram as alternativas que o pessoal mais colocou, que mais errou, que mais acertou. Então, a gente faz uma análise de cada questão desse simulado também por videoresolução. Tá ok? Muito bem, espero que depois desse videozinho tu tenha achado interessante o meu material, essa metodologia que a gente trabalha os simulados, sempre para buscar entender os erros e principalmente que tu tenha entendido um pouco mais sobre esse sistema TRI, a Teoria de Resposta ao Item. Eu sou o professor Fresa, um grande abraço e bons estudos!